Lucas 15. Nós vamos continuar a mensagem que nós iniciamos no domingo passado. Porque em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas com o mesmo sentido. E na semana passada nós falamos sobre a parábola que ele conta, em que um homem ele tinha 100 ovelhas, e ele percebe que uma delas havia se desencaminhado. Então ele deixa as 99 em segurança, que ele parte à procura daquela ovelha que havia se perdido, e quando a encontra, ele a coloca sobre os seus ombros, volta para o aprisco, chama os vizinhos e faz uma grande festa. E hoje nós vamos meditar na segunda parábola, que é a parábola de uma mulher. Jesus conta que uma mulher, ela perdeu uma moeda, uma dracma, dentro de casa. Na semana que vem nós vamos então concluir essa série de 3 parábolas que Jesus conta em Lucas 15, mostrando que um filho, ele pede ao pai a herança, algo que lhe era seu por direito, mas no futuro. Então esse filho sai de casa, vai viver dissolutamente, desperdiça tudo quanto tinha, e então vem um período de fome na terra, os amigos o abandonam, então ele vai sofrer, passar fome, padecer necessidades, até que ele caiu em si e pensou: meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, com fome, com sede, com frio, padecendo necessidades, e quantos trabalhadores meu pai tem em sua casa? Então ele diz: eu vou me levantar, eu vou ao encontro do meu pai. Quando ele vai até o encontro do seu pai, o seu pai sai correndo e o recebe de braços abertos. Voltando para casa, ele faz uma grande festa, porque aquele filho perdido foi encontrado. Mas a questão da parábola não é o filho esbanjador que saiu de casa, mas aquele que permaneceu, que ao perceber que haviam músicas, pessoas dançando, e quando ele descobre que aquela festa era justamente por causa do filho perdido que foi achado, ele fica ofendido, e ele vai dizer para o pai: pai, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca fez algo semelhante a mim. Então Jesus vai dizer essa parábola justamente para confrontar os religiosos que não suportavam o fato de Jesus estar em comunhão com aqueles que eram considerados perdidos. Mas hoje eu quero dar uma ênfase no capítulo 15 e versículo de número 8 do Evangelho segundo Lucas, que está escrito assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar mais um instante? Pai, mais uma vez nós oramos e agora pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo traga luz à nossa mente, nos fazendo compreender o sentido da mensagem que o Senhor está comunicando ao Teu povo naquela época, e o que o Senhor tem a tratar conosco nos dias atuais. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado através desta pregação. Amém e graças a Deus. Senta um minutinho só, por favor. Jesus, ele acaba de concluir a primeira das 3 parábolas, e a ênfase que ele dá desta primeira parábola
é justamente algo que se perdeu fora de casa. Uma ovelha que não tem o senso de direção, que é um animal frágil, ela se desencaminha, ela vai se desgarrar daquele rebanho, e então ela se perde nos desertos. E aí Jesus conta que o pastor, ele deixa as 99 e vai à procura daquela ovelha que se perdeu, que se desgarrou, que se desencaminhou. E quando este pastor, ele encontra esta ovelha que havia se perdido, ele a coloca sobre os seus ombros, porque certamente ele a encontrou ferida, sem forças, machucada, e ele traz ao seu rebanho, convoca os amigos, e ele faz uma grande festa, porque aquela ovelha que se perdeu fora de casa foi encontrada, resgatada e trazida de volta ao seu rebanho. A ideia de Jesus ao dizer essas coisas não é dar ênfase à rebeldia de uma ovelha que se perde, mas demonstrar o amor de um pai que vai à procura daqueles que haviam se perdido. E Jesus está dizendo essas coisas justamente àqueles homens que ficavam ofendidos pelo fato de Jesus dedicar a maior parte do seu tempo justamente a procurar os perdidos. Quando nós lemos Lucas 19, versículo 10, ele mesmo vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E então Jesus conclui essa primeira parábola, começando a segunda parábola. E nesta segunda parábola, ele apresenta uma mulher. E esta mulher, ela perde um valor, não do lado de fora, mas dentro da sua própria casa. Jesus, assim como ele usa uma ilustração mostrando que algo que se perde por não ter o senso de direção, e este algo que se perde do lado de fora. Agora ele apresenta uma mulher que perdeu uma dracma, e a dracma é diferente de uma ovelha. Então, essa moeda, esse valor perdido dentro de casa, foi perdido por causa de um descuido. Talvez porque não teve os cuidados devidos. Então Jesus diz que uma mulher perdeu. Agora o curioso, e isso me leva às pesquisas, é que Jesus não diz que ela perdeu um denário, que ela perdeu um talento, que ela perdeu uma mina. Jesus diz que ela perdeu uma dracma. E a dracma era uma unidade monetária correspondente a um denário romano, mais ou menos equivalente a um dia de trabalho de um profissional da época. Mas a dracma, ela era conhecida justamente por ser irrelevante. Ela não tinha um valor significativo. A dracma não era uma moeda desejável, onde as pessoas contavam com ela para pagar, por exemplo, o imposto. Você deve perceber que dificilmente, quase nunca, você vai a seu guarda-roupa e, mexendo nos bolsos de uma blusa, de uma calça, você encontra uma nota de 100. Quase nunca você vai no console do carro, no porta-luvas, e você encontra uma nota de 50 que você deixou ali em outro tempo e nem se lembrava mais. Dificilmente você vai chegar, por exemplo, ali no criado mudo, abrir uma gaveta e dizer: olha, eu deixei uma nota de 100 aí e já nem lembrava. Normalmente, o que você encontra nestes lugares
são aquelas moedinhas, e que você olha para ela e percebe que ela não tem um valor significante, que não dá para você fazer muita coisa com ela, e é exatamente por isso que ela está ali. Aquela moedinha de 5 centavos que você recebeu do padeiro, aquela moedinha de 10 centavos que você pagou a sua condução e sobrou, você colocou no bolso e já nem lembrava mais. A dracma era algo semelhante. Eu separei alguns textos aqui para mostrar para você. Eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 17. Evangelho segundo Mateus capítulo 17, só para a gente entender um pouco melhor acerca dos valores da época. Jesus está em Cafarnaum, e alguém vai até a casa de Pedro e cobra aquela taxa anual do templo. E então Pedro, ele entra, vai até Jesus, Jesus se antecipa a ele e diz: ô Pedro, de quem cobram os reis da terra os tributos, dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro respondeu: dos alheios, dos estrangeiros. Então Jesus diz: ok, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lance um anzol, e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca. E aí você vai e paga por mim, paga por você. Eu pedi para você abrir no capítulo 17 de Mateus. Acompanhe comigo a leitura do versículo 24. Está escrito assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Presta atenção nisso aqui. A didracma era um valor correspondente a 2 dracmas. Assim como você pode ter 2 moedas de 5 centavos, você pode ter uma moeda de 10 centavos. Então, uma dracma não era suficiente para pagar o imposto. Por isso que eles estão cobrando as didracmas. Aí no verso 25 diz: e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Um estáter era um valor correspondente a 4 dracmas, ou 2 didracmas. Então o que Jesus está dizendo? Olha, você vai encontrar um peixe, ele vai ter um estáter na boca, e aí você paga por mim e paga por você. Então perceba, um valor maior que a dracma era a didracma, e um valor maior que a didracma era um estáter. Agora vá comigo aqui para mais uma parábola, agora em Lucas capítulo 19. Evangelho segundo Lucas capítulo 19. Jesus mais uma vez, ele está contando uma parábola. E agora a parábola é a parábola dos 10 servos, a parábola das 10 minas. Eu quero ler com você o capítulo 19 de Lucas, e versículo 13, está escrito assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então quando ele fala de 10 minas, ele está falando também de uma unidade monetária. E uma mina, ela tem um valor correspondente a 100 dracmas. Então perceba: dracmas, didracmas, estáter, e depois vem as minas. Então uma mina tem um valor correspondente a 100 dracmas. Agora eu quero que você vá lá para a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25.
E eu quero ler com você o versículo 14, onde mais uma vez valores são mencionados por Jesus aqui. Mateus capítulo 25, e acompanhe comigo o que está escrito do versículo de número 14. Está escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então ele usa uma unidade monetária chamada talentos. E presta atenção aqui, 1 talento é o equivalente a 6.000 dracmas. Então existiam as dracmas, as didracmas, os estáteres, as minas e então os talentos. E eu estou dizendo isso para você porque Jesus poderia dizer que aquela mulher perdeu 1 talento. E como aquele valor era alto, e como aquilo era relevante e poderia ser utilizado para pagar tributos, taxas e outros compromissos, Jesus poderia dizer que aquela mulher perdeu uma mina, ou talvez até um estáter mesmo, uma didracma, mas ele vai usar aquela unidade monetária que tinha menos valor. Agora, por que Jesus usa essa figura de linguagem, apresentando uma mulher e não um homem? Por que ele fala de dracmas e não de talentos? Porque naquela época, irmãos, entre os judeus, o símbolo de uma aliança, uma união conjugal, não era com aquela argola que as pessoas usam no dedo como símbolo de um matrimônio. Naquela época as pessoas usavam, as mulheres usavam um ornamento, uma espécie de diadema, um colar. Algumas colocavam na sua cabeça, outras penduravam no seu pescoço. E este ornamento, ele era composto por 10 dracmas. Então quando uma mulher usava um colar em que haviam 10 dracmas, todo mundo entendia que aquela mulher, ela tinha uma união conjugal, ela tinha um laço matrimonial, ela tinha uma aliança, ela era uma mulher comprometida em matrimônio. O problema era que, se naquele diadema, se naquele colar estivesse faltando uma moeda, aquela mulher então, ela era mal vista pela sociedade, ela era vista como alguém que não honra o matrimônio, ela era vista como alguém que não trata o seu cônjuge com o devido respeito, ela passava a ser vista como uma mulher desleal aos compromissos que ela assumiu. Então, a ideia de Jesus era mostrar que, apesar de uma dracma ser uma moeda que não tem valor social, ela não tem uma relevância, ela não era uma moeda desejável, para aquela mulher que havia perdido, ela tinha uma importância, ela tinha um valor, ela tinha uma certa relevância. E aí você precisa parar e pensar comigo em algumas coisas, meus irmãos. Quando nós fomos trazidos das trevas para a luz, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós viemos de um mundo onde as pessoas são valorizadas não por aquilo que são, mas por aquilo que têm.
as pessoas bem vistas aos olhos da sociedade são aquelas pessoas que conquistaram, que compraram, são aquelas pessoas que ostentam luxo, que ostentam riquezas. A pessoa pode ser a pessoa mais desmoralizada, pode ser a pessoa mais mal educada, pode ser a pessoa que é um sinônimo de mau caráter, mas se ela é uma pessoa que tem, que possui, se ela é uma pessoa que adquiriu, então ela é bem vista pela sociedade. Mas quando nós ingressamos na fé, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, os nossos valores mudaram. E desde quando nascemos de novo, quando começamos uma caminhada com Deus, então na nossa alma, no nosso espírito, veio a luz do Evangelho, e nós passamos a entender que diante de Deus não importa o que temos, mas o que somos. Então os valores são outros. E é ouvindo o Evangelho, andando com Deus, que nós identificamos esses valores. E esses valores são justamente aquilo que para o mundo não tem relevância. Então nós entramos aqui, conhecemos a graça, conhecemos o Evangelho e entendemos a salvação, o propósito de Deus, a sua redenção, o sacrifício feito por Jesus Cristo, o sangue que foi derramado. Então nós aprendemos o valor da salvação, e nós encontramos nesta salvação a alegria de andar com Deus. Não merecemos, não fizemos nada por isso, mas Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso estamos alegres. Ele nos salvou. Então o homem que anda com Deus, o servo de Deus, que conhece essa obra, entende os seus valores, a sua relevância, a sua importância. O mundo não, porque o mundo não conhece. Quando nós ingressamos na fé, conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, nós entendemos a importância da comunhão. Porque o Salmo 133 diz que é bom, que é suave, que é agradável a Deus, que os irmãos vivam em união. O mundo não conhece isso. Porque Paulo diz que os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, traidores, irreconciliáveis. Aqui nós aprendemos que uma das coisas que mais agrada a Deus é que os irmãos vivam em união, como a igreja de Atos capítulo 2, estavam sempre juntos na comunhão, no partir do pão, perseverando na doutrina. Quando nós ingressamos na fé, nós conhecemos a Deus, ao Cristo, nós entendemos o valor do amor. Nós somos instruídos, ensinados a amar uns aos outros nos mesmos padrões que Cristo nos amou, ou seja, um amor incondicional, um amor que não importa o que a pessoa é, o que a pessoa faz, o que importa é o bem que eu desejo para ela, o que importa é o que eu tenho feito por ela. E consequentemente a isso, nós entendemos também o valor do perdão. Que assim como eu recebi sem merecimento algum, o perdão divino, a misericórdia divina, assim como eu oro dizendo: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então eu entendo, o irmão me trouxe algo de ruim, ele me feriu, ele me denegriu, ele me fez mal, ele me envergonhou publicamente, mas por amar a Deus, por conhecer estes valores, então em vez de eu pagar o mal com o mal, eu lhe ofereço o perdão, porque eu experimentei o perdão divino. Então eu entendo que andando com Deus, servindo a Deus, o meu coração não tem lugar para amargura, o meu coração não tem lugar para ressentimento, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 31, toda amargura, toda ira, toda contenda sejam tiradas de entre nós.
Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Então, na essência do meu caráter, há uma predisposição em apresentar aos outros a mesma graça que Jesus me alcançou. Eu olho para as pessoas que vivem hoje como eu vivi no passado e eu fico inquieto para apresentar àquela pessoa o mesmo plano que Deus usou para me tirar de lá. E esses valores o mundo não reconhece, porque é algo que para o mundo não é atraente. O mundo está preocupado com os talentos, com as minas. O mundo está preocupado com o status, com aquilo que para eles tem relevância, tem importância, aquilo que para eles pode resolver alguns problemas, pode dar alguns recursos. E a ideia de Jesus é mostrar que aquela mulher perdeu algo que para qualquer pessoa não teria relevância alguma, mas para ela era importante. Para ela era algo necessário. Porque daquela moeda dependia a sua integridade, a sua lealdade, o seu comprometimento com o compromisso assumido. Eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque às vezes nós não percebemos, mas nós também perdemos valores dentro de casa. Às vezes nós não percebemos, mas aquela alegria de fazer parte do corpo de Cristo começa a sumir repentinamente. E dentro da própria casa de Deus, nós vamos perdendo aquilo que para nós é relevante, aquilo que para nós é importante. Nós começamos a caminhada com Deus, e Deus foi trazendo luz à nossa mente, foi nos ensinando, e nós, então tem que perdoar. Exatamente, irmão, tudo bem, me feriu, me fez mal, mas eu estou bem, estou te perdoando. E nós fazemos questão de colocar em prática esses costumes, esses hábitos, esses valores que nós recebemos de Deus, porque Paulo ensinou em Gálatas capítulo 5, versículo 22, alguns desses valores: amor, bondade, fé, domínio próprio, mansidão. E nós aprendemos a viver assim. O problema é que os dias vão se passando, e de repente começa então uma rotina, um costume. Nos acostumamos com a fé, com a liturgia do culto, com os vícios religiosos, e às vezes não percebemos. Nós olhamos para o mundo corrompido e falamos que o mundo não deseja alguns valores que temos, que o mundo não busca a Deus como buscamos, mas às vezes não percebemos que já não somos mais misericordiosos como deveríamos ser. Nós não somos mais pacificadores como deveríamos ser. Nós não somos mais mansos como deveríamos ser. E às vezes não percebemos, mas nem amor ao próximo temos mais. Porque o que nos importa é o que nós vamos conquistar, o que importa é como vai ser o nosso ano, e não estamos nem aí para a vida dos irmãos. E a ideia de Jesus é mostrar que aqueles religiosos que estavam ouvindo a sua mensagem eram os homens, que falavam da lei de Moisés, que diziam que o homem deve amar o próximo como a si mesmo, que deveriam amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entusiasmo. Quando na verdade Jesus quer mostrar a evidência que lhe faltava amor, que lhe faltava misericórdia. Por isso que ele usa essa figura. A mulher perdeu uma moeda, mas ela poderia dizer: olha, eu tenho outras 9, mas ela pensa assim como aquele pastor. Não, o pastor perdeu 1% do que tinha. Agora a mulher, ela tinha 10 moedas, ela perdeu 10%, mas ela tinha 90. Ela poderia dizer: eu vou cuidar dessas 9 para não perder também. Mas o que ela faz? Ela decide procurar. Presta atenção nisso, irmãos, porque Deus está nos chamando para uma reflexão. Diante de Deus, nós não somos o que temos. Quando Jesus pregava em Lucas 12, o moço falou assim: peça para que o meu irmão
reparta comigo as heranças. Jesus disse assim: a abundância de qualquer não consiste naquilo que ele possui. Aos olhos de Deus, o que importa é sermos, não termos. E Deus começou uma boa obra em nossa vida. Deus nos deu dádivas, Deus nos deu virtudes. Nós apresentamos de certo modo a Deus o fruto do Espírito Santo. E quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, irmãos, nós tínhamos motivação para tudo. Tudo nos empolgava, tudo nos enchia de entusiasmo. Nós queríamos evangelizar, queríamos louvar, queríamos pregar, fazer parte das atividades da igreja. Nós olhávamos assim e falávamos: não, aquele ventilador tem pó, eu vou limpar. Eu vou falar com o pastor, vou vir um dia aí na semana e vou limpar. Nossa, mas olha, o chão está encardido. Eu vou pegar um dia aí, vou chegar um pouco mais cedo, vou passar um paninho ali. Porque nós olhávamos para as coisas de Deus com um olhar puro, com simplicidade, com devoção. Mas aí o tempo passa, irmãos. Algumas coisas que nós esperávamos que iria acontecer, não acontece. Aí nós achávamos que no final do ano iria contarmos muitos testemunhos da realização do sonho, da compra que fizemos, daquilo que planejamos, mas de repente as coisas não aconteceram como nós esperávamos. Aí nós olhamos para o ventilador e falamos assim: meu Deus, que igreja suja, vou para outro lugar. Aí nós olhamos para o chão e vamos dizer: o que o pastor fica fazendo o dia inteiro que ele não limpa esse chão? Vamos mudar de igreja, porque os valores mudaram, a cabeça mudou. Aquilo que antes era algo que nós sentíamos falta quando não fazíamos, agora já não tem mais a relevância de sempre. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: ó, examinai-vos a vós mesmos e sabeis se permanecei na fé. Quando você olha para a história de Davi, por exemplo, Davi não cai da noite para o dia. Em 2 Samuel capítulo 11, o texto mostra que Davi colocou os olhos numa mulher formosa, procurou saber quem ela era, e sabendo que ela era comprometida em matrimônio, Davi pecou com ela e depois tramou a morte do marido. E todo mundo mostra que Davi caiu ali, mas Davi não caiu ali. Davi caiu quando ele deixou de ir à guerra, quando ele deixou de estar onde Deus queria que ele estivesse, quando ele deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E talvez você ainda não entendeu, mas você começa a perder os seus principais valores quando você está no lugar errado, quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí o seu foco muda. Ao invés de você olhar para si e pensar: peraí, mas aonde eu perdi isso? Por que eu era assim e hoje eu não sou mais? Eu acordava com vontade de orar, eu tinha sede de Deus, eu vinha na igreja, anotava o capítulo, o versículo, chegava em casa, estudava. Eu ia no ônibus pensando naquilo que eu ouvi. Eu chegava em casa, eu colocava os joelhos no chão e orava. Todas as noites, antes de me deitar para dormir, eu colocava os meus joelhos no chão e clamava a Deus pela bênção num dia que está para nascer. Sempre quando eu acordava, eu tirava o meu corpo da cama, colocava os joelhos no chão e dizia: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu viver mais um dia. Mas de repente eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de estar na igreja, eu perdi o entusiasmo de fazer as coisas de Deus, e agora eu começo a colocar defeito em todo mundo. Onde foram parar esses valores? Por que eu perdi isso? Onde foi parar aquela empolgação? Jesus está querendo mostrar para os religiosos que, apesar daquela aparência de piedade, eles negavam a eficácia delas. Então Jesus apresenta uma mulher. Vamos voltar lá para Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo 15. Versículo de número 8, está escrito assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela tinha 10, ela perdeu uma. Agora entenda uma coisa: qual é o procedimento? O que eu devo fazer para encontrar? Você deve se lembrar que na Palestina daqueles dias, os pisos eram de terra.
e nas casas havia pouca iluminação. Então, é muito fácil você perder algo pequeno no meio da terra. E Jesus quer mostrar que aquela mulher estava insatisfeita por ter perdido aquela moeda. Se você fizer esta experiência na sua casa, você vai perceber que por mais que você conheça cada metro quadrado, por mais que você conheça todos os cômodos da casa, se você pegar algo pequeno, apagar a luz da sua casa, e você de repente sair dos cômodos da casa procurando aquilo que você quer encontrar, você vai perceber que você vai ter dificuldade. Por mais que você conheça, por mais que você tenha sido criado ali, por mais que você saiba que ali está a porta, e que um pouquinho para cá está a cama, por mais que você conheça o lar em que você habita, no escuro é sempre difícil de encontrar as coisas, sim ou não? Sim. Então Jesus mostra o que esta mulher faz para encontrar aquilo que ela havia perdido. Presta atenção nisso aqui. No versículo de número 8 diz assim: com a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia. Primeira coisa que ela faz, quando ela vai procurar aquilo que havia perdido, acende a luz. Ela decide iluminar o ambiente. Ela vai lá num candeeiro e o acende. Com iluminação, o seu campo de visão aumenta. Na luz, ela consegue enxergar aquilo que ela não conseguia enxergar em escuridão. É a mesma coisa que você faz. Quando você acorda, você acende a luz. Para quê? Para que você possa ver o que está ao seu redor. Às vezes Deus te trouxe aqui para dizer: eu preciso fazer você encontrar algumas coisas importantes que você perdeu. Eu preciso fazer com que você veja aquilo que você não está conseguindo enxergar. Eu preciso mostrar para você algumas coisas que você já não enxerga mais. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Acende a luz. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Você deve se lembrar que quando aquele religioso chamado Saulo está indo ao encontro da igreja com o propósito de trazer de Damasco os cristãos que estavam dispersos, que fugiram para não morrer, diz a palavra em Atos capítulo 9, que ele foi cercado por um resplendor de luz do céu. E quando ele foi cercado por um resplendor de luz do céu, a palavra diz que ele ouviu uma voz. De quem era aquela voz? De Jesus, que dizia: Saulo, por que me persegues? A palavra de Deus diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que Deus está fazendo exatamente agora? Aquilo que diz no Salmo 119, verso 130. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento aos simples. Quer dizer que a palavra de Deus é a palavra que ilumina. Jesus diz em João 8, na altura do verso 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, ele escreveu: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
Primeiro passo a se encontrar o que se perdeu, acenda a luz, irmãos. E é isso que Deus faz. Torna as coisas claras. Mostra a realidade. Enxerga o que você não está enxergando. Deus quer te mostrar aquilo que às vezes você não vê, porque você acha que conhece a situação, quando na verdade você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então ela acende a luz. Agora olha que coisa interessante. Quando ela acende a luz, a sequência do versículo 8 diz que ela varre a casa. Agora por que ela varre a casa? Porque quando a luz é acesa, ela enxerga a sujeira que está ao seu redor. E um dos maiores privilégios que nós temos servindo a Deus é justamente esse, irmãos. É quando Deus traz luz na nossa mente, nós conseguimos enxergar o que nós não enxergávamos e chegamos à conclusão que os problemas estão dentro, no nosso interior. Por que eu estou passando tudo isso? Porque o meu coração é rancoroso. Por que eu estou passando por tudo isso? Porque eu não aprendi a perdoar. Por que eu estou passando por tudo isso? Por causa do meu orgulho, das minhas escolhas, por causa das minhas opiniões, por causa das minhas armas, da maneira como eu sou. A luz da palavra de Deus, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é ministrado, quando ele é ensinado, Deus traz luz à sua mente. Quando Deus traz luz para a sua mente, Ele quer te mostrar exatamente aquilo que você não consegue ver. Ele está querendo demonstrar exatamente onde é que as coisas se perderam. Ele vai fazer você enxergar as suas impurezas. Ele vai te fazer enxergar o seu coração mau e enganoso. Ele vai fazer você enxergar aquilo que muitas vezes está impedindo você encontrar aquilo que você perdeu. Então o que ela faz? Meu Deus, eu não posso ficar sem essa moeda é importante para mim, mas como é que eu vou fazer para encontrá-la? Acende a luz. Quando ela acende a luz, o que ela faz? Ela varre a casa. E quando Deus mostra a sujeira, é porque Ele quer que tal sujeira seja removida. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Porque tem gente que não gosta de varrer a casa, não. E ainda bem que você não é assim. É ou não é, irmão? É bom às vezes a gente tirar a sujeira do lugar, pegar e tirar o pozinho lá. De repente a gente encontra uma coisa, que legal. Sabe que um dia eu ouvi um pregador contando uma coisa que eu achei interessante. O camarada perdeu o óculos dele. Nilzinha, perdeu o óculos. E ele procurou o óculos, com dificuldade de chegar, e procurou o óculos, e mexe aqui, mexe aqui, mexe ali, e não acha o bendito do óculos. De repente, depois de uns 2 meses, ele foi pegar a Bíblia. E quando ele mexe na Bíblia, o óculos dele estava lá. E isso nos ensina uma coisa. Ele procurou em todo lugar, mas não procurou onde ele deveria procurar. Ou seja, fazia pelo menos 2 meses que ele não mexia na palavra de Deus. E às vezes Deus nos dá essa experiência, irmãos. Ele nos mostra onde está. Sabe por que você está sofrendo? Porque você decidiu andar com quem você não deveria. Sabe por que as coisas não estão boas para você? Porque eu estou querendo mostrar uma coisa para você que você não quer enxergar. Sabe o que eu estou mostrando para você? Eu estou fazendo você enxergar uma sujeira. Ao invés de você varrer, você vai lá e joga tudo para debaixo do tapete. Ela varre a casa. Ela começa a tirar a sujeira. Aí veja a sequência do texto, diz assim: e busca com diligência até achar. Ou seja, acendeu a luz, identificou, varreu a casa, e agora ela busca com diligência até achar. Ou seja, enquanto eu não achar, eu não paro de procurar. Que coisa maravilhosa. Às vezes é inteligente demais. Com diligência, com zelo, cuidado. Não está aqui, peraí, mas onde está esse negócio? Peraí, onde? Não está aqui, mas aqui também não está. Enquanto eu não achar, com diligência, com zelo,
com cuidado, até achar. A ideia de Deus é justamente mostrar como um pai amoroso encontra um filho perdido. O problema é que muitas vezes esse filho perdido não está longe dos seus olhos como aquele filho pródigo, não está nos desertos feridos como aquela ovelha, mas está dentro da casa. E ele está perdido na sua arrogância, ele está perdido no seu orgulho, ele está perdido na sua soberba, ele está perdido no seu próprio conceito. E o pai está assim, ó, luz, 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 mas ele está vivendo como cego. É aquele camarada que ama o erro, que tem prazer em andar errado, e quando ele é repreendido, ele resiste. Então olha como é que Jesus mostra. A mulher perdeu um valor que para ela era relevante, para ela era significante. Aquele valor não era um valor do mundo, aquele valor não era algo atraente aos olhos dos outros, mas ela sabe que para si é importante. Então ela acende a candeia, ela varre a casa e ela busca com diligência até achar. 1 Crônicas 16:11 diz o texto: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Jesus diz em Jeremias 29: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus diz em Mateus capítulo 6, no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho certeza, quando eu li essa palavra, quando eu estudava, quando eu meditava, Deus começou a mostrar para mim. Falei, cara, nós estamos em 2022, mas a impressão que eu tenho é que em 2007 você era melhor. Deus ministrando no meu coração, olha, eu vejo você em 2008, 2019, eu via mais empolgação, eu via mais temor, eu via mais entusiasmo. Eu via você em 2014, quando você sentava na mesa do escritório para preparar os seus primeiros sermões como pastor, e eu via você com uma empolgação. Eu falava, Deus, eu preciso começar a procurar algumas coisas que eu perdi. Eu preciso começar a varrer algumas coisas que poluíram o ambiente. Eu preciso começar a buscar com diligência algumas coisas, e enquanto eu não achar, eu não paro. Está fácil de entender o texto, então não está? E é isso que Jesus está mostrando. E agora não é para você olhar para mim, é para você olhar para você. Agora é hora de você parar e pensar, peraí, eu ajudava mais antes, eu cuidava melhor, eu tinha mais paz na época que eu me converti. Antes eu era mais obediente, antes eu era mais prudente. O que aconteceu? Por que antes o pastor falava, vamos ficar de pé? Eu achava um absurdo, porque aquela pregação não durou nem 1h30. E hoje o pastor começa a pregar, nem terminou a introdução, já estou querendo que ele cala a boca. Por quê, irmãos? Por que nós olhamos para as coisas de Deus hoje e colocar defeito em tudo, criticar todo mundo, reclamar da postura de todo mundo, quando antes aconteciam coisas piores e na nossa mente era, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para que as coisas sejam diferentes? Jesus mostra que ela perde, mas vem luz. Ela viu a sujeira, varreu a casa, ela procurou com diligência até achar, e quando ela achou, olha o versículo 9 de Lucas 15: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, eu encontrei o que eu estava procurando. Aí no verso 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Perceba que Jesus conclui a segunda parábola da mesma maneira que ele concluiu a primeira. O que estava perdido fora foi encontrado e trazido para dentro. E então aquele pastor chama os amigos e faz uma festa, e Jesus diz, há grande alegria no céu quando o pecador se arrepende.
Agora ele vira os olhos para o lado de dentro e mostra alguém que se perdeu do lado de dentro, mas que recebeu luz na mente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a prova que Deus fala com você? Qual é a prova que vem luz na sua mente? Porque a moda dos crentes hoje é o seguinte: pastor, Deus falou comigo, o que foi? Deus falou que vai me honrar. Pastor, Deus falou comigo que a minha vitória está chegando. Deus falou comigo que vai me exaltar. Irmão, eu prefiro questionar. Porque quando o seu coração te engana, ele te engana fazendo você sentir aquilo que você quer. E é gostoso ouvir isso. Agora eu sei que veio luz à minha mente quando Deus vai lá e fala assim: teimoso. Quando Deus vai lá e contraria a vontade do meu coração. Então veio luz na mente. Quando veio luz na mente, o que estava diante dos olhos? Aquilo que impedia de encontrar o valor perdido. Então qual é a ação que deve ser feita? Tirar aquilo que impede de encontrar o valor perdido. E qual é a consequência disso? Alegria no céu. Por quê? Porque aquilo que nos impedia de viver da maneira como Deus quer que vivamos, foi tirado. E a luz da mente vem para trazer arrependimento ao coração, irmãos. Eu sou confrontado justamente para colocar a minha vida no caminho, na verdade e na vida. E entenda, é Deus que procura o pecador. O pastor deixou, e eu preguei domingo passado, o pastor deixou os 99 de segurança, e ele foi procurar perdido, e achou. E aí eu disse na pregação do domingo passado, que o evangelho era o meio pelo qual o pastor procura suas ovelhas. Lembra de Isaías 53? Quem creu na nossa pregação. E a pregação, o que ela traz de resultado? Luz na mente. Por quê? Porque a exposição da palavra dá luz e entendimento. As pessoas falam assim: pastor, mas a sua pregação é um pouco diferente, porque a gente entende. Olha, pastor, eu fui numa igreja assim, o pastor leu um versículo, não falou nada sobre o versículo, ele falou 50 minutos da vida dele, do irmão, do outro, e eu saí sem entender nada, porque faltou exatamente a luz. Pregação do pastor Rodrigo, não tem nada de sobrenatural, eu só estou lendo o texto e te explicando, e é aí que a mente é aberta. Simples assim, irmão. A exposição da palavra. Ninguém veio aqui para saber da minha vida, ninguém veio aqui para saber do testemunho de ABC. Nós estamos aqui para cultuar a Deus e para ouvir a sua mensagem. E a mensagem de Deus é conflitante ao nosso coração. Então ele vem aqui e mostra: o seu problema é esse aqui que está errado. Aí cabe a mim e a você, com a ajuda de Deus, pegar uma vassourinha e começar a varrer as coisas. Você vai perceber, irmão, quando você começar a dizer não para você, quando você começar a pedir perdão para Deus, arrependido do que você fez, e decidir de uma vez por todas tirar essas coisas que têm sujado a sua vida, você vai perceber que a alegria vai voltar, a paz vai voltar. Você vai perceber que aquele peso, que você chega naquele lugar é confusão, você vai ali, confusão, você vem aqui, é confusão, você vai ali, é confusão. O problema não é os outros, irmãos, o problema é você. É isso que você tem que entender. E Deus está trazendo luz na sua mente. Deus está querendo mostrar para você: pastor, eu não enxergo nada. Sabe por quê? Porque tem um monte de entulho em cima do que você precisa enxergar. Tem um monte de escombros e você tem que tirar tudo para você conseguir enxergar onde é que você perdeu o seu valor. E é isso que Jesus está querendo ensinar. Porque Jesus não está conversando com leigos. Jesus não está conversando com os publicanos. Jesus está falando com os religiosos, com os caras que conheciam a lei de Moisés, uns caras que tinham um entendimento fora do comum. Jesus está querendo mostrar para ele: olha, algumas coisas estão em cima daquilo que vocês deveriam estar enxergando. Ele mostra que quando alguém tem luz na mente, varre a casa, encontra os valores perdidos, há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Vamos ficar todos de pé, por favor.